Toda vez que eu tô divulgando o meu canal no YouTube, seja em uma live, seja no Instagram, seja em qualquer coisa, as pessoas ficam me perguntando: Nossa, Sam, você era tão diferente, o que aconteceu? Por que você mudou tanto? E a resposta é mais simples do que vocês imaginam. Eu era uma adolescente triste e insegura como qualquer adolescente. Opa pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Sam e hoje eu vou fazer um vídeo totalmente diferente a tudo que eu tô habituada a fazer nesse canal. Porque geralmente faço vídeos sobre cosplay, sobre eventos, sobre live. Vocês já devem estar mais ou menos contextualizados do que eu vou falar nesse vídeo por conta da intro, mas eu vou falar do porquê que eu mudei tanto em relação aos meus vídeos antigos. Toda vez que eu tô fazendo uma live e divulgo meu canal no YouTube, as pessoas olham meus vídeos antigos e elas ficam tipo, nossa, por que você mudou tanto? O que aconteceu com a sua voz? Por que você é assim? Por que você é assado? E essas perguntas estão sendo muito frequentes a um nível que tá começando a ser incômodo pra mim e eu decidi botar um ponto final nisso tudo. Primeiro ponto que eu gostaria de abordar nesse vídeo é que as pessoas mudam com o tempo, é inevitável. Você não é a mesma pessoa que era 5 anos atrás, assim como eu também não sou a mesma pessoa que eu era 5 anos atrás. Isso é totalmente natural, é da vida. Mas algo que eu gostaria muito de falar aqui é a respeito da minha voz. Porque as pessoas veem meus vídeos antigos de eu falando com aquela voz fininha e elas ficam me perguntando o que mudou tanto. Porque não é como se a minha voz fosse mudar tanto dos 17 pros 22, quase 23 anos. E é simples, gente. Eu forçava a minha voz. E eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Para começo de conversa, eu criei o meu canal em 2017, apesar de que vocês não conseguem ver a maioria dos vídeos dessa época, já que eu privei eles, né? Eu achava eles muito vergonhosos. Na época eu tinha 16 para 17 anos e eu tinha muita insegurança com a minha voz. Todo adolescente ele tem insegurança com alguma coisa. Se você é adolescente, você é inseguro, que eu sei. E 2016 para 2017, várias meninas que tinham voz fina, elas explodiram no YouTube. Então eram meninas que faziam gameplay, faziam dublagem, faziam vídeos relacionados a cosplay, anime, etc. E eu olhava essas coisas e eu ficava pensando, poxa, eu não tenho voz fina. Minha voz é totalmente grossa, esquisita e feia. E na época eu tive um namoradinho que ele sempre zoava com a minha voz. Sempre, ele sempre fazia piadinha. Ele sempre falava que eu tinha voz de tra... Não posso falar a palavra inteira. Mas ele falava isso, ele ficava fazendo piadinha meio que, sua voz aí ele começava a engrossar a voz dele pra simular o que seria minha voz. E tipo assim, hoje eu entendo que essas piadas dele eram super transfóbicas e que isso me causou uma insegurança muito grande, mas eu não julgo, sabe? Porque ele era pivete, eu também era piveta, então é normal a gente dar umas mancadas dessas de vez em quando. Mas, na época, pra mim, foi uma coisa que eu fiquei tipo, eu preciso ter voz fina pra que as pessoas gostem de mim. E eu achava que eu só ia crescer na internet se eu tivesse essa voz fina, se eu fosse como as outras meninas que estavam bombando na época. E aí eu comecei a forçar a voz, forçar a voz, forçar a voz, e com o tempo isso se tornou uma coisa tão comum na minha vida que eu passei a fazer voz fina inconscientemente, sabe? Tipo, sem eu pensar, eu preciso fazer voz fina, eu fazia voz fina direto. E isso afeta em mim até hoje, porque às vezes eu tô falando normalmente e eu começo a afinar minha voz do nada, e eu nem percebo isso. E tipo assim, um amigo meu da época da escola, ele sabe de toda essa história, e ele fala pra mim, olha, você tá forçando a voz. E aí eu fico tipo, nossa, realmente. E não é como se hoje em dia eu odiasse minha voz, sabe? Eu aprendi que tipo, eu vou ter essa voz pro resto da minha vida, independentemente de eu gostar ou não. Então é aceitar ou chorar, eu resolvi aceitar. Mas quando você tem uma insegurança por anos, é difícil de você trabalhar nela e não repetir as mesmas coisas, sabe? E claro que assim, existem tons e tons de voz de acordo com o que você tá vivenciando naquele momento. Então, quando eu tô fazendo uma live, eu tô mais descontraída, eu tô mais tranquila, e eu falo, e eu xingo, e etc. E eu tenho um tom de voz. Quando eu tô fazendo um vídeo pro YouTube, ou narrando alguma coisa, eu vou falar com um tom mais calmo, e etc, etc. E não é como se eu tivesse sendo um personagem, por assim dizer, mas é que isso é totalmente natural. Mas o que eu tô falando sobre o que eu fazia antigamente é que eu, desculpa pelo cringe, propositalmente afinava a voz desse jeito pra poder fazer com que ela ficasse um pouco mais fina. E com o tempo eu notei que eu tava sendo meio que um personagem, e eu tentei parar com isso. Só que é aquilo que eu falei pra vocês, eu inconscientemente começava a fazer voz fina, mesmo nos vídeos em que eu não tentava forçar a voz, eu acabava fazendo isso sem querer.
E tipo assim, eu sei que até hoje as pessoas elas ficam meio assim quando elas veem a minha voz real, sabe? Então o que acontece muito, as pessoas me veem lá toda fofinha nas fotos de cosplay e tal, aí vem ver um vídeo meu, vem ver uma live minha, e aí elas ficam chocadas com o meu tom de voz, elas ficam tipo, achando que eu falaria desse jeito aqui, só porque eu faço personagens de anime. E assim, em relação a outra coisa que as pessoas comentam é sobre a minha timidez. Gente, eu ainda sou tímida, isso é um traço da minha personalidade que nunca vai mudar. Mas o que acontece é que eu aprendi a lidar com a minha timidez. Então cosplay me ajudou muito a interagir com as pessoas, live também me ajudou muito nisso. A minha área mesmo, porque eu sou da área de comunicação, eu tenho que ser uma pessoa mais espontânea, uma pessoa mais conversativa, e isso me ajudou bastante a ser o que eu sou hoje. Hoje eu consigo conversar melhor com as pessoas, hoje eu consigo olhar para uma câmera e falar coisas que eram muito difíceis para mim antigamente. Claro que assim, eu ainda tenho minhas limitações, né? Então, vocês veem que eu faço isso aqui direto, ficar olhando assim pro lado. É porque eu tenho vergonha de ficar o tempo todo olhando pra p da webcam. Mas enfim, eu peço desculpas por esse vídeo ter sido totalmente desconexo do que eu geralmente faço aqui no canal, mas é que eu queria muito dar um ponto final nisso e que as pessoas parassem de me perguntar a respeito disso. Não é uma coisa que eu tenho vergonha, não é uma coisa que eu tenho medo de admitir, eu acho que fez parte do meu passado e que isso me ajudou a construir quem eu sou hoje, então, tipo, tá tudo bem. Enfim, desculpa também por não ser o tipo de vídeo bem roteirizado, bem bonitinho que vocês estão acostumados a ver aqui, mas eu achei que eu precisava muito falar sobre isso. E eu só saí falando sem roteiro nenhum, então deu no que deu, eu espero que não fique confuso. É isso, pessoal, um beijo, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.